Olá pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou um narrador de RPG há mais de 25 anos e esta é a Hora do Corvo, um canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e horror. Hoje, em nosso primeiro episódio, vamos discutir o que é o cenário de Ravenloft e por que ele é um dos mais relevantes do mundo de Dungeons and Dragons. Hour of Raven. Mas em que consiste o cenário de campanha de Ravenloft e por que ele importa? Ravenloft é um cenário que insere no mundo de Dungeons and Dragons o tema de horror gótico, trazendo para sessões e aventuras alguns temas mais sombrios e maduros. Através da adaptação de temas conhecidos do folclore e literatura de diversas partes do mundo, o cenário propõe aos jogadores um tipo diferente de experiência e diversão, no qual eles não são apenas heróis da aventura, mas também têm de sobreviver em um cenário trágico e opressor, marcado pelo horror e onde a esperança está sempre ameaçada. O cenário de Ravenloft estimula e incentiva mestres e jogadores a adentrarem em um ambiente de horror e tensão. É recomendado ao narrador utilizar diversas técnicas narrativas para aprimorar o ambiente de tensão e descrever as cenas de formas mais vívidas e buscar a maior imersão possível dos jogadores em sua trama. Um narrador não deve simplesmente dizer aos seus jogadores, por exemplo, que um personagem da trama se transforma em um lobisomem. Descreva a inquietude do personagem à medida que a noite se aproxima. Dê a ele traços marcantes e característicos e revele aos poucos as trágicas consequências de alguns ataques anteriores da besta lupina, para só então, no momento certo, descrever seus gritos hediondos à medida que seu corpo sofre horrendas transformações. Ravenloft se encaixa na cosmologia de Dungeons and Dragons como um semiplano, uma realidade paralela, cercada por misteriosas e implacáveis brumas. Aqueles que adentram essas névoas estão eternamente aprisionados neste mundo de horror, e ninguém consegue escapar, seja por meios físicos ou mágicos. As entidades que comandam essas misteriosas brumas são chamadas de poderes sombrios. A verdadeira natureza ou motivação dos poderes sombrios jamais foram reveladas, e por seus desígnios as brumas podem surgir em qualquer parte do universo e tragar para sua prisão enevoada pessoas, deuses ou até reinos inteiros. Diversos personagens e cenários de mundos conhecidos de Dungeons & Dragons já foram sugados e tragados para o plano das brumas, ou tenham talvez sido recriados pelas névoas, para servirem como a prisão e tormento das pobres almas que habitam este plano do pavor e de seus infames Lordes Sombrios. Seus principais prisioneiros são os Lordes Sombrios, seres envolvidos em grandes tragédias e atos malignos, que por suas ações despertaram a atenção dos poderes sombrios e foram tragados pelas brumas para esta prisão dimensional. Sempre que um novo Lorde Sombrio é tragado para Ravenloft, as brumas que cercam este plano de existência se abrem, revelando novas terras e um novo domínio, um reino que funcionará como base de poder e prisão para seu novo Lorde Sombrio. Os Lordes Sombrios são agraciados com grande poder pelos poderes sombrios, mas são incapazes de sair das fronteiras de seus domínios e fadados ao eterno sofrimento. Além de sua prisão em suas próprias terras, os Lordes Sombrios são seres amaldiçoados, fadados a destinos que se repetem em eterno sofrimento. O Conde Strahd von Zarovich, o primeiro prisioneiro destas terras, adapta uma versão do vampiro Drácula para o mundo de Dungeons and Dragons. Outrora um grande guerreiro, ele cedeu a pactos sombrios para impedir o avanço de sua idade e assim lutar pelo amor da jovem Tatiana, a noiva de seu irmão mais novo. Suas ações malignas levaram ao assassinato de seu irmão e ao suicídio de sua amada, e agora, condenado à vida eterna como um vampiro, ele governa cruelmente as terras da Baróvia, um reino inspirado diretamente nas terras do leste europeu medieval. Em seu caminho, o conde sempre encontra reencarnações de sua amada Tatiana, e que por força de seu eterno tormento pelos poderes sombrios, acabam invariavelmente repudiando o doentio amor de Strahd e morrendo por suas ações.
Em outros reinos vizinhos revelados pelas brumas, outros poderosos lordes sombrios governam suas terras, inspirados em outros temas do horror, retirados da literatura, do folclore ou do próprio mundo de Dungeons and Dragons. Em Cíticos, o Cavaleiro da Morte, Lord Soth, é uma versão de um Nazgûl para o mundo de Dungeons and Dragons, e caminha sozinho pelo seu forte, atormentado pelo espectro de Banshees, que toda noite recitam ao cavaleiro seus crimes, os motivos de sua desgraça e desonra. Em Lamórdia, o Dr. Victor Mordenheim é um cientista enlouquecido, capaz de animar golems cadavéricos com seus experimentos, mas incapaz de salvar sua própria esposa de um coma profundo, num estado vegetativo, no qual ela é mantida viva por aparelhos em constante agonia. Adam, o golem monstruoso que é sua primeira criação, vaga pelas terras geladas, deixando um rastro de destruição por onde passa, em razão do absoluto abandono por seu criador. Em Darkon, o poderoso Lich Azalin Rex governa o maior reino deste plano, mas apesar de ter sacrificado sua família e vida pelo poder e conhecimento arcano, ele se vê aprisionado a estes domínios e incapaz de estudar e compreender qualquer nova magia, por mais banal que seja. Esta variedade de temas e cenários de horror adaptados para o RPG é um dos mais interessantes aspectos do cenário de Ravenloft. Por todo o plano das brumas é possível encontrar os mais diversos domínios e lordes sombrios que adaptam temas e conceitos de horror variados. De fantasmas de um shogun que caiu em desgraça, a licantropos e bruxas inspiradas no folclore russo, aos desertos governados por grandes múmias de faraós, as terras das brumas oferecem um grande leque de opções para os mais diversos tipos de aventuras. Outro elemento importante é a introdução de diferentes níveis culturais entre os domínios da Terra das Brumas. Enquanto os distantes desertos de Harakir podem se assemelhar ao Egito antigo da Idade de Bronze, a Baróvia do Vampiro Strahd tem um típico aspecto medieval mais clássico dos cenários de RPG, enquanto outros domínios podem estar já na época renascentista ou mesmo em épocas culturais mais avançadas. Essa variedade no nível cultural dos domínios pode introduzir um interessante choque cultural para os personagens, e ainda permite a introdução de regras do jogo para armas de fogo e outras invenções da época, permitindo ao narrador uma grande gama de opções de ambientação a explorar. Na Terra das Brumas, os heróis devem ainda se preocupar com a preservação de sua sanidade mental e de seu espírito. Os aventureiros de Ravenloft devem enfrentar horrores capazes de estraçalhar sua sanidade, e o jogo apresenta mecânicas para que um personagem teste para medo, horror e loucura. O medo define reações comportamentais mais imediatas aos perigos e situações encontradas, como desmaios, paralisias ou gritos. Já o horror aponta as consequências da incapacidade de sua mente em aceitar e compreender as revelações para as quais foi exposta, traduzindo-se em surtos de repulsa absoluta, atrações obsessivas ou ataques de fúria assassina. Já a loucura traz as consequências definitivas do rompimento de sua sanidade e podem assumir as mais diversas formas. Aqueles que olham diretamente ao abismo também devem ter cuidado para não se tornarem o próprio mal que visam combater. A batalha contra as forças das trevas é travada também no interior de cada aventureiro, pois existe a chance de que seus atos malignos possam atrair a atenção dos poderes sombrios e que aos poucos os heróis se transformem nos mesmos seres monstruosos que pretendem combater. Em termos de jogo, Ravenloft traz um sistema de testes de poder, estabelecendo uma chance de que atos considerados malignos atraiam a atenção dos poderes sombrios. Muitas vezes, o horror a ser combatido não é aquele imposto pelos males que caminham pela terra, mas aquele que nasce do próprio âmago dos aventureiros e vai tornando seu corpo um reflexo de sua alma distorcida. Muitos defendem que o cenário de Ravenloft não é para iniciantes, seja pelos seus temas maduros, seja pela dificuldade imposta para a narração e interpretação de papéis neste cenário.
A utilização efetiva de elementos de horror pelo narrador demanda um maior domínio do ritmo e das descrições narrativas, e a interpretação pelos jogadores de elementos de medo e horror exigem bastante imersão no cenário. Isso não deve servir de desestímulo para que você tente se aventurar nas sombrias terras das brumas. Quando a primeira aventura de Ravenloft foi publicada, esta foi considerada revolucionária, justamente pela tentativa de inserir um ambiente gótico no mundo de alta fantasia de Dungeons & Dragons e modificar a forma narrativa como os jogadores encaravam seus desafios. Neste cenário, às vezes é mais empolgante a interação e o diálogo com um grande personagem ou vilão interpretado pelo narrador, acrescendo peso narrativo às decisões tomadas do que as próprias batalhas a serem travadas. De qualquer forma, o objetivo do jogo é sempre a diversão, e seu grupo deve ter sempre em vista que a modalidade de jogo deve ser aquela que melhor se adapte aos interesses do todo. Alguns defendem ainda que Ravenloft é um cenário excelente para aventuras rápidas, ou one-shots, em que os heróis são tragados para este plano contra sua vontade e devem escapar a todo custo desta realidade sombria. Entendo que tais aventuras podem ser excelentes, especialmente como um meio de inserir brevemente temas mais sombrios em uma campanha já em curso, ou mesmo para uma aventura especial de Halloween. Contudo, se houver identificação com esses temas, não vejo dificuldade em narrar campanhas inteiras passadas nesse cenário. Atuo como narrador de uma campanha há quase 15 anos, inteiramente passada no cenário de Ravenloft, e acredito que o cenário é rico o suficiente para permitir longos arcos narrativos. Seja qual for o seu estilo de jogo, seja bem-vindo à Terra das Brumas. Nos próximos episódios, continuarei a explorar a história, os domínios, os lordes sombrios e personagens destas paragens sombrias. Continue sua jornada livremente se tiver coragem e, por favor, acompanhe este canal.